Qual tem sido a sua atitude no momento da adversidade, no momento ali da dor? Você tem adorado e glorificado a Deus mesmo em situações contrárias? Se você não entende como isso é possível, nós vamos juntos aqui em Atos 16 ver, testificar no contexto da palavra o que Paulo e Silas fizeram após serem ali açoitados, estarem presos no pior lugar ali daquela prisão, no cárcere interior, mas estavam adorando e glorificando a Deus. Será que esse contexto tem algo para te ensinar? Para me ensinar? Eu tenho certeza que sim. Então não saia deste vídeo, eu sou a pastora Ana e eu estou aqui para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Toda honra, toda glória devem ser dadas somente ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus te conduziu até este vídeo. O Espírito Santo de Deus, Ele te conduziu até aqui. Então, com certeza tem algo da parte do Senhor para a sua vida. Você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreva e eu te convido a participar desta jornada diária de meditação da palavra. Isso tem mudado vidas, isso tem mudado destinos e eu creio que vai ser muito positivo para a sua vida também. Você já me segue no Instagram? Ainda não? Me siga lá, Ana Paula Carneiro, com 4 O no final. Me siga lá para que possamos ficar ainda mais conectados. Amém? Vamos orar e vamos juntos aprender com esse contexto de Atos 16? Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de podermos aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu tenho certeza, Pai, que ao ouvirmos, ao meditarmos neste contexto, o Senhor irá nos fortalecer. Fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações, é o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Diz assim as Escrituras Sagradas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipo, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, e ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade.
Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Você entende que a essência de Paulo e Silas aqui se sobressaía diante de toda a nossa racionalidade humana? Porque humanamente falando, parece que aquilo é impossível. A gente fala, não, mas isso não é racional, isso é irracional, isso é loucura. Porque para muitos a fé é loucura, muitos não entendem. E quando a pessoa ela é lançada na prisão, aqueles outros presos, eles logo ficam sabendo o motivo pelo qual aqueles foram presos. E com certeza aqueles outros presos sabiam que Paulo e Silas haviam sido presos pela sua fé, por crerem em Jesus. E mesmo assim, eles louvavam e oravam a Deus. Então você acha que isso foi visto de que forma por aqueles outros presos? Aquilo os impactou, porque eles estavam ali por conta da sua fé, mas mesmo assim não negavam a sua fé. Então, quando eu e você, nós passamos por um momento de pressão muito grande, nós mostramos quem nós verdadeiramente somos. Se de fato cremos ou não cremos, se servimos ou não servimos, é nos momentos de adversidades que a nossa essência se sobressai. E eu quero dizer para você que talvez a adversidade está muito grande, talvez a opressão vem, talvez palavras contrárias, mas não negocie os seus princípios e entenda também que a sua vida é importante para o reino de Deus. Talvez Deus te colocou num lugar de destaque, num lugar privilegiado, e não foi à toa. Você percebe que Lídia, ela tinha um certo poder aquisitivo, né? Ela era uma comerciante e ela e sua casa aceitaram a Jesus, se batizaram. E o que acontece no final deste capítulo? Para onde Paulo vai? Paulo vai para a casa de Lídia. Então eu falo para você que os recursos que Deus ele entrega na sua vida, se hoje Deus te colocou no lugar de destaque, é porque você realmente vai ser ali um mantenedor, vai ser uma pessoa que vai ter condições de abençoar outras. Então use bem os recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos. Abençoe, ajude, né? Ali eu costumo dizer, e eu acredito nisso, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Talvez você sabe que sobre a sua vida há um propósito de abençoar outras vidas, mas talvez hoje você não sabe como você vai aplicar esse recurso de forma que venha beneficiar o reino de Deus. E peça ao Senhor para que te dê clareza, porque às vezes você vai unir o seu propósito junto com o propósito de outra pessoa e o seu recurso vai favorecer o outro, que o outro vai ter condições de ir além. Eu não sei, sabe? Tem pessoas que podem aí abençoar a outra para que a outra venha lançar um livro, para que a outra possa ali começar um negócio. Gente, o Senhor ele vai abençoar. Se for realmente esse o caminho da sua vitória, Deus vai abençoar um sócio, ou ele mesmo será o seu sócio, o maior sócio e o melhor sócio é o Senhor Jesus, né? Então, tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. E a gente vê que aquele soldado que açoitou Paulo e Silas foi o mesmo que acolheu e depois cuidou das suas feridas. Você já imaginou? Aquele soldado ele ia se suicidar, porque ele entendia que aquilo, se eles fugissem, aquilo seria um escândalo, eles seriam tidos como traidores, aquilo poderia ser muito negativo para eles, mas Paulo fala, não é assim. E, gente, olha, como que o testemunho de Paulo em permanecer foi fundamental. E você vê que o que acontece aqui? Paulo, como cidadão romano, ele foi injustiçado. No final das contas, tudo aquilo se reverteu, sabe? Ele passou tamanha humilhação para um judeu ficar pelado na frente dos outros, né? Tamanha foi a humilhação. Mas no final das contas,
né? Deus transformou tudo aquilo que eles passaram, houve uma reviravolta. As coisas, elas podem ter uma reviravolta. Hoje a situação e a circunstância é essa. Hoje você fala para mim assim, pastora, a minha situação é essa. Tá assim, assim, assim. Mas essa pode não ser a condição de mais daqui a algumas horas. Essa pode ser não ser a condição daqui um dia, daqui um ano. A gente não sabe o trabalhar de Deus. Apenas precisamos fazer o que Paulo e Silas fizeram: permanecer adorando, glorificando, obedecendo. E as coisas vão fluindo na medida que você se aproxima de Deus, que você se posiciona, que você avança, as coisas vão fluindo, vão acontecendo e é maravilhoso servir a um Deus que nos ama tanto assim. Amém? Eu quero orar por você e com você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Pai, por esta palavra, por este direcionamento. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Pai, que nós possamos permanecer nos teus caminhos, que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que o nosso coração venha estar firmado em Ti, Senhor. Ah, querido Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, livra-nos do homem mau e sanguinário, da peste perniciosa. Nos ajuda, Senhor, nesta causa, vem com o Teu socorro, realiza um milagre na vida desse irmão, dessa irmã. Pai, em tudo Te bendizemos e Te adoramos, porque temos a plena certeza de que o Senhor é bom e sabemos que o Senhor está fazendo o melhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, Senhor, a Tua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Beijo grande. Deus te abençoe. Shalom.